Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa aonde vou, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guia. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho lá na cruz a entregou por mim. E agora, pastor, não me importo aonde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus.
mar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto das terças-feiras. Amém, queridos? Neste culto de hoje, nós estamos para a nossa mensagem desta noite. É uma mensagem especial sobre a agenda de Deus para as nossas vidas. Amém? Mas nós agora vamos estar orando por esses pedidos que passaram agora, que vocês assistiram. Amém? E depois vamos ter um louvor e então já estaremos entrando no que nós temos hoje. Muitos conselhos. Hoje é a última terça-feira de 2021, o último culto dessa terça-feira, amém? Agora virão os outros que Deus nos concederá pela sua graça, amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Estou dando bem-vindo a você que está comigo, José Maria, como sempre, um abraço, querido, seja muito bem-vindo, amém? E todos que estão conosco nesta noite, oremos. Pai Celeste, entramos na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Primeiramente, te agradecer o dia que alcançamos. Senhor, muito obrigado pelas vitórias. Pai Santo, e agora todos esses pedidos que aí passaram, e nós queremos estar entregando nas Tuas mãos esses estados, ó Deus, que estão sofrendo mais pelas grandes chuvas, como é o estado da Bahia, parte sul, sobretudo Ilhéus, Tabuna. Nós estamos entregando nas Tuas mãos, pedindo o Teu socorro, a Tua intervenção e a Tua ajuda a todos aqueles flagelados, Pai. Maiormente aqueles da fé, nossos irmãos, nossas igrejas da Geórgia, que estão com aquelas vítimas que muitos solidários, comovidos e envolvidos, estarmos também cerrando fileira com aqueles cujos corações serão tocados para socorrer todos esses necessitados. Recebe a minha gratidão pelas vitórias que temos alcançado. Quero fazer uma oração especial pela nossa Gabriele, filha do casal Oliveira e Dorcas, que hoje está completando anos, estão reunidos lá em seu lar, abençoa grandemente toda essa família, todos que ali estão, para, junto com ela, te agradecer por esse dia e por essa data, Pai. Muito obrigado. Fica conosco nessa meditação, Pai. Eu oro entregando nas Tuas mãos, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amado, está aí Leia Matos, saiu o nome, mas acho que é ela mesma. Seja bem-vinda, e todos vocês que já estão comigo, amém? E eu vou convidar vocês para abrir agora o Cantor Cristão, no 422. Nós vamos estar adorando o Senhor com esse cântico. Wesley, bem-vindo, fica aí, meu irmão, você que é o meu companheiro dessa jornada, amém? 422 do Cantor Cristão. Hoje o nosso assunto é: você sabe a agenda de Deus, o que Ele planejou para o seu dia, para a sua vida? É o nosso estudo. Leia Matos mesmo. Um abraço, querida, bem-vinda. 422 do Cantor. Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Edneia Vitorino, bem-vinda, querida. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, como mestres seguir o caminho dos santos.
que Cristo mandar, com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e com oração, até que volte o Vamos nós trabalhar, os feridos tratar, para a fonte ceder, nos depressa levar, só na cruz do Senhor, nossa glória será, por Jesus, salvação, pela graça nos dá. Com amor, a servir a Jesus, a esperança e fé. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, reinos na terra será do Senhor, então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. Com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudar os pobres e coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis, o descanso será, por Jesus, salvação, pela graça nos dá. A servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém, amados? Agora nós já vamos estar entrando no nosso estudo de hoje, na nossa mensagem. Deus tem uma palavra para o teu coração, você vai ser abençoado. E hoje eu quero ler com vocês o que está escrito no capítulo 139 do livro de Salmos. O versículo é o 16. Salmos 139, verso 16. Este versículo diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Agora imagine, né? Nós estamos terminando o ano, é comum que todo mundo compre a sua agenda para o próximo ano e já começa a fazer os seus planejamentos. Mas talvez você nunca parou para pensar que Deus também tem uma agenda. E a agenda está aqui no Salmo 139, 16. Quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, você ainda não estava formado, mas estava começando a se formar. Aqui o texto diz, os teus olhos. Olha o que o salmista diz. Rosival Nascimento, bem-vindo, querida, querido, Isabelle, querida, vocês todos aí, a paz. Os teus olhos, olha o que o salmista diz, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, quer dizer, ainda não tinha tomado forma, e os olhos de Deus estavam lá te vendo. Agora diz mais, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você já parou para pensar nisso? Que responsabilidade! Não é como pode
não é? Deus, então, escreveu os nossos dias, mesmo antes da gente ser formado. Aí você diz assim, mas pastor, e as pessoas que não conhecem o Senhor? Eles também tiveram seus dias escritos pelo Senhor? Aí eu vou te chamar para você ler comigo o Salmo de número 58, 58:3, que diz assim, olha só, 58:3, alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. O que acontece com os ímpios? Que não tem essas instruções, que não conhecem essa verdade, como nós também não conhecíamos até ter um encontro com Jesus. Por isso que nós vamos ter sempre a leitura daquele versículo, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Mas todos, não importa quem seja, são criaturas de Deus, e Deus tem um plano em cada criatura, como o nosso pastor Vitorino Silva cantou na abertura deste programa. Deus tem um plano em cada criatura. Amém? Agora eu começo já meditando. Você já procurou saber qual a agenda de Deus para a sua vida? Pastor, como? Eu não sabia. Quer dizer que está lá na agenda de Deus os meus dias? Estão escritos e determinados. Viviane Santana, bem-vinda, querida, paz do Senhor. Você já procurou saber? Pois muito bem, a agenda de Deus não é de um ano, é de toda a nossa vida, não é? E eu então explico, Vitorino Silva canta o louvor que tem essa mensagem, Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu, cada rio ele dá um leito, um caminho para mim, para nós ele traçou. Só tem um detalhe, queridos, existe um conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Porque Deus, a vontade de Deus está na Bíblia assim, a vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é que nós vivamos ao lado dele, como acontecia com Adão antes do pecado. Diz que na viração da tarde, entende-se que às 15 horas ou às 3 horas da tarde, o Senhor vinha e tinha comunhão até que ele pecou e foi expulso. Não é isso? Mas Jesus veio e restaurou isso, queridos. Como está lá em 1 Coríntios 15:22. Em Adão todos morremos, mas em Jesus Cristo todos somos vivificados. Voltamos a ter vida. Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, assim, e não sede conformados com este mundo. A palavra conformado é da forma, é viver igual, é estar fazendo o que todos fazem porque está na moda. O crente, Ana Elizabeth, a paz do Senhor, querida, bem-vinda, Deus abençoe. O crente, ele tem que ser diferente. Por isso é que Jesus disse para Nicodemo, você vai ter que nascer de novo para ver. Você vai ter que nascer da água e do Espírito para entrar. 2 passos, um é ver, o outro é entrar. Deixa eu continuar, né? Não conforme-se, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Olha, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, e conhecer a agenda de Deus para a tua vida, para o seu dia a dia. Júnia Moreira, bem-vinda, querida, paz do Senhor. Nós temos um texto lá em 1 de João 2:15-17 que diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o verso 17 termina assim, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém, queridos? O que é a vontade de Deus? Ele já escreveu, ele já determinou. Olha o Salmo 139:16. Você estava sendo formado e Deus escreveu todos os dias de cada criatura que nasce neste mundo. Por isso é que o ímpio se desvia. Mas quando ele aceita Jesus, ele abraça a fé e começa a andar nos padrões de Deus. Pastor Racotinho, a paz do Senhor. E nossa igreja aí, no Cajueiro, Rafael Jameiro, um abraço para vocês todos, amém? Obviamente, são muitas lições que o Salmo 139 nos dá.
tomamos alguns pontos aqui. Vamos citar aqui 4 aplicações desse salmo. Em primeiro lugar, o Salmo 139 nos ensina que é impossível enganar ou passar despercebido pelo Deus onisciente. Quem? Não há ninguém. Os olhos dele já enxergou tudo. Ele já enxergou o teu nascimento e também a sua morte. Ele já viu tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E ele sabe todas as coisas. Ele conhece cada detalhe e momento da nossa vida. Conhece exaustivamente os nossos pensamentos. Ele sabe mais sobre nós que nós mesmos. Aqui podemos lembrar do episódio em que o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel. Ele ficou impressionado com a aparência de Eliabe, o irmão mais velho de Davi, mas Deus lhe disse: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Então, Deus nos conhece. Adamastor, Laodiceia, um abraço, queridos, Deus abençoe. Então está aí. Em segundo lugar, o Salmo 139, mostra, para onde irei, o Salmo 139, para onde irei do teu espírito, não é? Em segundo lugar, ele nos ensina que é impossível escapar do Deus onipresente. Aonde você acha que você vai se esconder dele? Vamos tomar, por exemplo, o profeta Jonas. Foi um homem que pensou poder fugir de Deus. Talvez ele tenha pensado que, seguindo no sentido contrário ao que lhe foi ordenado, ele conseguiria escapar do Senhor. Ele não poderia estar mais enganado. A agenda que Deus deu para Jonas: vai a Nínive, prega lá. Estava na agenda de Deus para o Jonas. O que ele fez? Escondeu a agenda de Deus, ou a ordem de Deus, ou o plano de Deus, tomou outro rumo. Em terceiro lugar, o Salmo 139 nos ensina que é impossível se esconder do Deus onipotente. Diná, Triane, a paz do Senhor. Olha, estamos lá com a Madalena, apareça lá. Deus abençoe. Bem-vinda. Ainda no exemplo de Jonas, o profeta não apenas tentou fugir de Deus, mas também tentou se esconder dele. Ele se deitou no porão de um navio no meio do mar, mas o Deus onipresente o encontrou ali. Como alguém poderia se esconder em pleno mar, justamente daquele que criou o mar e a terra seca? Quão inútil e sem sentido era o plano de Jonas, está lá em Jonas 1:9. Ninguém pode se esconder de Deus. Em quarto lugar, o Salmo 139 nos ensina que é impossível permanecer o mesmo após conhecer o grandioso e verdadeiro Deus, o Santíssimo Criador e sustentador de todas as coisas. Não tem como. Você teve um encontro com Deus, sua vida vai mudar. E vai mudar para melhor, porque você vai estar morto e vai reviver. Você estava sem esperança e agora vai ser um homem de fé. Vai ser um homem que olha e confia num Deus que cuida de você. Muda a vida do homem completamente. Se dissermos que conhecemos a Deus, mas não nos indignamos com a rebelião do pecador contra ele, se aceitamos como algo normal a transgressão de sua lei, e se vivemos nossas vidas flertando com o pecado, então há algo de muito errado conosco, porque se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. O prazer dele está nas coisas de Deus, ele vai buscar sempre o reino de Deus, vai estar envolvido com as coisas de Deus e mais ainda, incomodado em passar isso para outros. Imaginemos a agenda de Deus para Davi. Vamos falar sobre este homem. Lá em Atos 13, versículo 22, não é? Quando Paulo está dando esse grande testemunho sobre o Senhor, né? Então ele diz assim: e quando este, que foi Saul, foi retirado, o Senhor levantou o rei Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade, ele cumprirá a agenda de Deus. Vamos
conhecer um pouquinho Davi. Davi foi um guerreiro, um profeta, o rei do povo de Israel. Reinou durante 40 anos, entre o ano 1006 a 966 a.C., não é? E conseguiu lançar as bases para a formação de um verdadeiro Estado hebraico. Na juventude, na guerra contra os filisteus, matou o gigante Golias. Davi nasceu em Belém, da Judéia, provavelmente nos anos 1040 a.C. Era o 8º filho de Jessé, o Belamita, descendente do povo hebreu que se estabeleceu na região da antiga Palestina, às margens do rio Jordão. As principais informações sobre Davi são provenientes da palavra de Deus, lá em 1 Samuel e 2 Samuel, que tratam dos acontecimentos que se situam entre os anos 1040 e 971 a.C. Vamos falar um pouco sobre Davi e Golias, não é? Porque Davi, quem era ele? Ele lutou com os filisteus. Os 3 irmãos mais velhos de Davi haviam se alistado para a guerra, servindo ao rei Saul. Davi, o irmão mais novo, entrou na corte de Saul como arpista, né? Um músico que acalmava o espírito perturbado do rei e também cuidava do rebanho de seu pai em Belém. Certo dia, ainda adolescente, ao levar provimento para os seus irmãos que estavam combatendo contra os filisteus, se deparou com o Golias desafiando, praguejando e desprezando o exército de Saul. Né? Armado com uma funda, ele foi enfrentar aquele gigante que assustava todo mundo, né? E uma pedra acertou a testa do gigante filisteu, que caiu de bruços no chão. Foi uma coisa tremenda. Vocês conhecem muito aquela luta, aquela batalha. O outro vinha dizendo que ia acabar com ele, e ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e derrubou e matou aquele gigante. Davi correu, parou diante de Golias, pegou a espada do Golias e acabou de matá-lo, ainda cortou a cabeça, ainda levantou a cabeça do gigante, que para todo mundo era invencível. Depois da morte de Golias, o rei Saul nomeou Davi como chefe dos homens de guerra. Ele era estimado por toda a tropa e também pelos ministros de Saul. A inveja tomou conta de Saul, que por várias vezes tentou matá-lo. Davi, embora tivesse assim sido prometido à sua filha Mical e fosse amigo do seu filho Jonatas, mas o rei tomou uma antipatia, né? Porque ele via em Davi um possível sucessor dele para o trono, ainda que não tivesse nenhuma ideia de como poderia ser isso. Mas o que Deus faz? Você conhece a agenda de Deus? Pois bem, na agenda de Deus já está tudo escrito para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, porque é o que diz Salmo 139:16. Com a morte do rei Saul, Davi retornou a Judá para sua tribo de origem, onde foi proclamado rei. Ao mesmo tempo, as tribos remanescentes elegeram o rei do outro filho de Saul, Isbaal. Na guerra que se seguia, Isbaal foi morto e Davi tornou-se rei de Israel. Foi uma batalha muito grande deste homem, mas ele estava cumprindo uma agenda de Deus. A gente não sabe, as coisas estão acontecendo, está lá na agenda. Olha, mas pastor, será? Não esqueça de Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Aos que chamou, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então as coisas vão acontecendo e Deus está trabalhando, cumprindo a agenda dele nas nossas vidas, né? Então nós vamos ver assim Davi chegar na posição que chegou, né? Teve os seus contratempos, por exemplo, ele teve um problema de adultério e assassinato, né? Foi o caso de Betseba e Urias, que ele acabou matando um amigo, um general dele, um homem do coração dele, que ajudou ele a subir ao trono, que deu a vida por ele, dava. Mas as coisas são assim, não é? Agenda de Deus, só Deus, né? Débora, beleza, paz do Senhor, minha irmã, bem-vinda. Então está aí, teve esse problema, mas também nos ensinou como é que um homem caído se recupera, que ele buscou de Deus, recuperou-se e continuou fazendo o trabalho de Deus. Na Bíblia, a história de Davi é registrada em mais de 60 capítulos, sendo que a maioria deles está no Novo Testamento. O autor de diversos salmos,
com dons para a poesia. Sua história é relevante para a cultura judaica e cristã. No judaísmo, Davi é o rei de Israel e o povo judaico. No Novo Testamento, em Mateus 1, consta que Davi é um ancestral direto de Jesus, porque Jesus, ele é chamado de filho de Davi. Amém? Segundo alguns historiadores, Davi faleceu em 970 a.C. e foi sepultado em Jerusalém. Mas teve que cumprir toda aquela agenda de Deus. Daí que nós precisamos de buscar o quê? Presta atenção. A vontade de Deus nas nossas vidas. Porque na vontade de Deus está tudo já determinado. Eu fico olhando a minha vida, a minha infância, o meu nascimento. Deus me coloca nessa obra em 1962 e diz: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para essa obra. Estava na agenda de Deus que eu ia ser, não é, um servidor dessa obra. Teve em 1982, 83, por aí, da década de 80, eu tive um contratempo, saí, falei, vou voltar para a Assembleia de Deus, que eu nasci, fui ovelha de Paulo Leivas Macalão, vou voltar para a Assembleia de Deus, e fui para uma igreja de uma pessoa que eu conhecia desde a infância, né? E ele me botou no púlpito, quando eu estava sentadinho lá no púlpito, quietinho, uma irmã bem idosa pediu para cantar. Você disse: pastor, você vai contar? Então, vou contar, deixa eu contar. Você que já ouviu, dá glória aí, quem não ouviu, vai ouvir agora. E eu estou sentadinho ali numa igreja enorme, tinha quase 5 mil membros, imagina, eu estava lá na sede, e o pastor todo satisfeito, o pastor Gênesis está aí, amém, glória a Deus, e eu estou lá no meu cantinho, aquela irmã cantou aquele hino bonito, mas quando ela começou a cantar, de repente foi tomada em mistério, começou a falar línguas estranhas, chegou, passou pelos pastores, cabiam uns 20 pastores naquele púlpito, ela foi, chegou, olhou para mim no meu rosto, me apontou assim: o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Você está na agenda de Deus? Cuidado, porque você está na agenda de Deus. Todos estamos na agenda de Deus. O que precisamos é ter uma comunhão estreita com Deus, para que Ele revele a sua vontade, porque eu vejo Deus me orientando no que eu falo, no que eu prego. Cada mensagem que eu vou pregar, eu fico ali buscando, até que cai no coração. Essa é a mensagem que ele me deu, a última terça-feira, falar sobre a agenda de Deus para nós. Como estamos? Temos consultado essa agenda, porque essa agenda, ó, ela está nas nossas mãos, as instruções, e na agenda dele está lá o que eu vou fazer, o que eu devo fazer para a glória do nome dele. Mas deixa eu agora contar outra história aqui, para que aproveitar o tempo. Opa, ainda tem um tempinho aqui, né? Como seria, vamos pensar na agenda de José do Egito. José do Egito. José do Egito foi um dos filhos de Jacó, não é? A história do governador do Egito, ele foi conhecido como José do Egito, né? Que chegou ao governo. A história de José do Egito, como assim ficou conhecida, né? Vou pegar um pouquinho de cola aqui de Daniel Conejeiro, né? Com certeza é uma das mais notáveis dentre as histórias de personagens bíblicas. Olha o que é uma vida dentro da agenda de Deus. Olha só, a biografia de José desperta muita curiosidade entre as pessoas. Nesses textos, nós conhecemos o que realmente a Bíblia fala sobre quem foi José. Quem foi José? José foi o 10º filho de Jacó e o primeiro com a sua esposa que mais amava, que era Raquel, não é? Muito bem, Raquel era estéril e sofria por não poder dar filhos do seu ventre a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel e a tornou fértil. Então ela deu à luz a José e depois a Benjamim. Você fala: mas pastor, nasceu de uma mãe estéril, já estava na agenda de Deus? Meu amigo, nada, mas nada vai acontecer que Deus não tenha determinado acontecer. Cuidado, cuidado, não é fácil entender isso aí não. Mas ore, pede direção de Deus e fica paciente esperando Deus. O que eu estou falando está em Gênesis 30, 22 e 23. O nome José vem da palavra hebraica que quer dizer que ele, Deus, acrescenta filhos. Olha só, ou passa ele a acrescentar, tá? Tal significado fica esclarecido em Gênesis 30, 24. Popularmente, José, filho de Jacó, ficou conhecido como José do Egito, né? É claro que essa designação se dá por conta do modo com que Deus o exaltou entre os egípcios.
Porque na agenda de Deus para a sua vida, vou lhe dizer o que é que tem vitória. Ah, mas e se eu estiver passando grandes lutas? Mas depois vem a vitória. Nenhum cristão que está na agenda de Deus tem assim, no final da vida dele foi derrotado, não. O homem para ser derrotado é quando ele não tem Deus na vida dele. Aqui está um homem vitorioso, sim, tudo, graças a Deus. Vou fazer 35 anos agora no sábado, né? No próximo sábado estou fazendo 35 anos que estou servindo ao Senhor na igreja de São Miguel Paulista, que se espalhou, né, por São Paulo e outros estados, e continuamos trabalhando, né? Louvado é o nome do Senhor. Porque na agenda de Deus, quando Ele diz, tu esta aí, te coloquei aí, você para ficar aí, Ele tem um plano na tua vida, fica aí, não fica pulando não, fica vendo, porque se você não procurar a orientação do que Deus tem para a tua vida, porque Deus tem um plano determinado, Ele já determinou, o que você tem que ficar buscando, Senhor, me mostra a tua vontade, porque que Ele te ensinou a oração, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O que é a vontade de Deus? É você cumprir o que Ele determinou para você. José era o filho preferido de Jacó, pois além de ser o filho da velhice, também era o filho de Raquel. José ganhou uma túnica especial de Jacó, está lá em Gênesis 37:3, o que demonstrava a sua predileção. Os primeiros sonhos de José. É uma coisa interessante, queridos, porque vocês estão diante do homem, né, que Deus tem falado comigo, Ele mostra o que eu vou fazer, como vou fazer, e depois eu fico maravilhado de ver um Deus da Bíblia falando com um homem pequeno, insignificante como Gênesis, mas eu louvo o nome dele, eu sirvo ele com muita alegria, sem dificuldade, porque é muito bom sentir a direção de Deus na vida da gente. Muito bem, mas foi depois dos 2 sonhos que José teve que a situação ficou ainda mais complicada para ele. Nesses 2 sonhos, a família de José se curvava diante dele. Já imaginou? Era um desprezado, era um desconsiderado, era um perseguido pelos irmãos. Márcia Cristina Cople, um beijo no coração, minha filha querida. Bem-vinda, fica aí, amém? Estes sonhos se cumpriram. Veja bem, que sonho que ele teve. Tem uma vez que ele teve um sonho que os irmãos todos, e vinha a lua e o sol também se dobrava diante dele. Aí Jacó ficou aborrecido. Peraí, você está dizendo que eu e sua mãe, que já não está entre nós, também vamos nos prostrar diante de você? Mas não adianta, o sonho de Deus é assim mesmo. Ele vai se cumprir. Amém, querido? Esses sonhos se cumpriram quando seus irmãos foram até o Egito para poder comprar trigo, devido à fome que assolava a região. Está lá em 42:9. Na ocasião, José era governador do Egito. Vamos voltar. José foi vendido pelos seus irmãos. Certo dia, José foi enviado por seu pai para encontrar seus irmãos e verificar como estava o rebanho. Porém, motivados pelo ciúme, os irmãos de José planejavam matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, que é o Rubens, está lá em Gênesis 37:22. Por fim, quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial de Faraó. Tá tudo na agenda, viu, gente? Não aconteceu nada por acaso ou por descuido de Deus. Deus não descuida. Presta atenção. Estava tudo na agenda de Deus. Ele foi vendido, estava na agenda de Deus. Ele tinha que ir para lá. Amém? E começou a prosperar na casa de Potifar, até que foi promovido a supervisor da casa. Gênesis 39:4. A esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo. 39:10. Porém, José era temente a Deus e rejeitou a mulher. Na última tentativa de sedução, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Então ela aproveitou isso como ferramenta de acusação contra José. O marido acreditou na acusação feita pela esposa e mandou José para a prisão. Vou falar de novo. Estava na agenda ele ir para a prisão, queridos. Era lá, Deus tinha lá uma missão para ele. José foi preso no Egito e interpretou o sonho na prisão. Na prisão que José estava no Egito era para presos políticos. Mesmo em local hostil, José foi abençoado por Deus e logo ocupou uma posição de destaque entre os presidiários. Aonde o homem de Deus chegar, ele vai prosperar. Sabe por quê? Porque Deus está com ele. Aleluia, não é? Ambos sonharam, né? Tá lá. Na prisão ele conheceu 2 funcionários da corte de Faraó, o padeiro e o copeiro. Ambos
sonharam numa mesma noite e coube a José interpretar tais sonhos. O copeiro sonhou com uma videira que brotou, floresceu de uvas, as quais ele espremeu da taça de Faraó e entregou a ele. Esse sonho significava que dentro de 3 dias o copeiro seria tirado da prisão e retornaria à posição original que lhe pertencia. Após interpretar o sonho, José pediu para que o copeiro se lembrasse dele, quando tivesse com o Faraó, se lembrasse dele, para que ele pudesse ser libertado daquela prisão. José Carlos, bem-vinda, Pai do Senhor. O padeiro, por sua vez, sonhou que sobre a sua cabeça havia 3 cestos. No cesto acima havia vários tipos de pães doces que Faraó gostava. Porém vinham aves e comiam da cesta que estava sobre a sua cabeça. A interpretação desse sonho era que em 3 dias Faraó tiraria a cabeça do padeiro e penduraria ele numa árvore, e as aves iam comer a carne dele. Coisa séria, né? Este sonho aí, misericórdia, né? Ah, mas por que eu disse estava na agenda? Porque ele precisava conhecer esses homens. Por quê? Porque Deus tinha um plano com ele lá no palácio do governo. Vamos lá, José interpreta o sonho de Faraó. Passados cerca de 2 anos da interpretação do sonho na prisão, Faraó acabou sonhando. Quer dizer, o copeiro, que foi que voltou a servir a Faraó, não contou de pronto, porque não estava no propósito de Deus, nem na agenda de Deus que ele contaria. Expedito Neri, a paz do Senhor e parabéns pelo aniversário de casamento, hein? Cantares 8:7, hein? Dei para vocês um abraço, que Deus continue abençoando vocês grandemente. Bem-vindo, amém? Nenhum dos seus magos, porque Faraó teve um sonho, esquisito sonho, e nenhum dos seus magos e conselheiros pôde lhe dar interpretação. Foi aí que o copeiro se lembrou de José e falou dele. Estava na hora do copeiro falar. Não era quando ele chegou, 2 anos atrás, mas agora. Porque, irmãos, está na agenda. Está na agenda. Presta atenção na agenda de Deus. Amém? Faraó contou a José os sonhos que havia tido, quando José veio à sua presença, claro. No primeiro sonho, Faraó estava à beira do rio Nilo e viu sair 7 vacas gordas que começaram a pastar. Logo depois vieram 7 vacas magras que comeram as vacas gordas. Mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuavam magras, né? No segundo sonho, Faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois ele viu brotar 7 espigas secas e ruins que engoliam as 7 espigas boas. José disse a Faraó que ambos os sonhos, na verdade, era apenas um. Olha só, tempo certo, tenha paciência. Mas eu pensei que ia acontecer isso, Deus me prometeu. Espera, o tempo de Deus. Deus tem um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Estava na hora agora de José chegar a Faraó. Esses sonhos correspondiam ao que Deus iria fazer. Haveria sobre a terra 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de fome tão severa que fariam com que se esquecessem dos tempos de fartura. José, o governador do Egito, estava na agenda de Deus. Irmãos, é difícil entender isso, mas busque força e paciência com Deus, você vai entender. Além de dar a José a interpretação do sonho, Deus também lhe concedeu sabedoria para que ele apresentasse um plano para Faraó, a fim de que o Egito conseguisse superar os 7 anos de crise. Faraó então colocou José como o 2º homem do Egito, apenas abaixo dele. Está lá em Gênesis 41:41. A função ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de vizir. Passou a ser o governador, o vizir do Egito. Tratava-se do principal cargo administrativo que envolvia diversas funções, como, por exemplo, ser encarregado do tesouro, da justiça, da execução e supervisão dos decretos reais. Após ser colocado no cargo de governador do Egito, José recebeu o nome egípcio de Zefanate-Paneia. Está lá em Gênesis 41:45. E se casou com Asenate, filha de um sacerdote de On. Aleluia! A agenda de Deus. José e Asenate tiveram 2 filhos, um chamado Manassés e outro Efraim. Mais tarde, os 2 filhos de José representariam o pai entre os filhos de Jacó na distribuição das tribos.
José do Egito reencontra seus irmãos e pai. Irmãos, é muito interessante esses acontecimentos, porque você tem que entender que na agenda de Deus, que Ele escreveu quando você estava sendo formado no ventre da tua mãe, Ele quer levar tudo a cumprimento. Por isso que vai abrir um livro igual por tudo que está escrito no livro. Olha o que eu escrevi, olha o que eu te dei, olha o que estava para você realizar e tu não fez nada. Você não fez nada, andou contrário à minha vontade. Júnior Domingo de França, a paz do Senhor, bem-vindo, querido. Então está aí, com a fome que assolava a terra, crescia a fama de que no Egito tinha mantimento. Isso fez com que os irmãos de José fossem até lá buscar socorro. Em um primeiro instante, apenas José os reconheceu, está lá em 42, 7 e 8. Mais tarde, porém, após alguns testes por parte de José, Gênesis 43, 18, o governador do Egito revelou sua verdadeira identidade aos seus irmãos. Aquele foi um encontro carregado de emoção. Eles entenderam com ódio de um menino, inteligente, sábio, porque ele tinha Deus com ele, e na agenda da vida de José estava tudo o que está acontecendo. Daí o fator dele ter causado tantos ciúmes. Após a revelação de sua identidade, José tratou de trazer seu pai e toda a sua família para o Egito. Faraó também apoiou sua decisão, está lá em Gênesis 47. Mais tarde, quando seu pai morreu, José cuidou dos preparativos para o sepultamento, cuidou dos seus irmãos, apesar de muitas lutas e provas. A agenda de Deus foi toda cumprida na vida de José. E a agenda de Deus nas nossas vidas tem que ser cumprida, porque Deus não vai arriscar nada, a não ser que você resolva fazer o que fez Saul. Deus tinha uma agenda quando chamou Saul para governar o seu povo. A agenda de Saul, Deus tinha dado todas as instruções. Deus tinha preparado aquele moço. Ele era humilde como começou. Mas não é bom você começar bem. Você tem que começar bem, permanecer bem e acabar bem. Assim você compra todos os registros da tua agenda. Diz o texto que Saul, quando recebeu instruções para destruir os amalequitas, olha o que é que ele fez. Saul saiu em caça dos amalequitas e destruiu todo esse povo, mas poupou o rei Agag e o leva cativo. Destrói tudo que aos seus olhos era mal, vil e desprezível, porém poupa parte do que os amalequitas tinham de melhor: ovelhas, bois, animais gordos e cordeiro, inclusive o rei Agag também. Mas o Senhor não aceita mudanças. Está na agenda? O que está na agenda? Cumpra. Ah, mas eu acho, você não tem que achar nada. Você tem que obedecer. Por isso que é buscar conhecer e fazer a vontade de Deus. Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos aprender com Saul. A palavra de Deus da volta de Saul e Samuel perguntou: por que te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Qual será o pecado de Saul? A resposta simples é desobediência. Porém, depois de analisar o texto e olhando a condenação proferida por Samuel, podemos ver que isso é mais que isso que nós estamos pensando. A desobediência é apenas a manifestação, a exteriorização do mal que se escondia no interior do coração de Saul. Não adianta, irmãos. A gente tem que servir a Deus de coração, disposto a fazer a vontade dele completamente. Vejamos o que o texto diz. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você como rei. Aí você diz: mas pastor, estava na agenda de Deus essa rejeição? Não creio que estava, irmãos, porque essa rejeição trouxe punição. Não é? É a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Davi também, em um dos seus momentos, semeou coisas erradas e colheu, e foi pesado para Davi. E nós também, porque na lei da semeadura, semear é opcional, colher é obrigatório. Amém? Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele te rejeitou, acabou. Tá vendo? Posso identificar duas causas para a desobediência de Saul. Primeiro, arrogância e idolatria. Que relação é entre arrogância e idolatria? Saul era orgulhoso e arrogante.
Ele queria a glória para ele mesmo, queria ver seu nome exaltado. Então, para ele, isso valia mais do que fazer a vontade de Deus. Ele acabava usando o nome de Deus para que o seu recebesse glória. Aí vemos a idolatria, ele idolatrava o seu próprio nome, né? Este era o Deus a quem ele escolheu servir, o próprio Saul. Como podemos comprovar isso? Saul levantou um monumento em sua própria homenagem, está lá no versículo 12. Ele teve medo do povo, é o verso 24. Não foi ousado para falar ao povo que ele precisava ouvir e cedeu às suas vontades. Ao contrário de Davi, que honra a Deus, pedindo que suas palavras sejam verdadeiras em sua boca e não ultrapasse aquilo que está em seu coração. É o Salmo 17. As palavras de Saul são mentirosas e sua mente pecaminosa, justifica os seus erros. Pessoas que erram estão sempre tendo uma explicação porque erraram, não é? Está aí Márcia Santiago, bem-vinda, minha irmã, a paz do Senhor. Quantas vezes não desprezamos o conhecimento da palavra de Deus e pouco nos importamos com qual é a verdadeira vontade de Deus. Precisamos de tomar muito cuidado com o que estamos fazendo, querido, que Saul está aí como exemplo para nós, viu? Conseguindo uma igreja cheia, obtendo os resultados operados, não importa qual é a mensagem, não importa se a nossa doutrina é sã. Tem gente que pensa assim, o importante é encher, o importante é aglomerar, é mostrar que o nosso ministério é forte. Misericórdia, amados. Achamos que Deus se importa mais com os resultados do que com a obediência da sua palavra. Para nós, muitas vezes, não importa o caminho ou a forma, se é em nome de Deus, se os números forem positivos, a prática foi justificada. Não foi. Não foi. Olha o exemplo que ele deixa. Estejamos atentos para ouvir atentamente a palavra de Deus, rejeitando qualquer mensagem diferente. Está lá em Gálatas 6, 1-9. Samuel transmitiu a voz de Deus a Saul. Hoje nós temos a Bíblia para nos orientar. O que devemos falar, vou repetir mais uma vez. 1 de Pedro 4:11, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o dom que Deus dá, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Mas não basta só isso. Saiu, ouviu, mas desprezou, seguiu o que a palavra indicava. Cumpre o que a Bíblia diz. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falso discurso. Está lá em Tiago 1:22. Não confiemos em nossos pensamentos e lógica. Coloque-os debaixo do crivo da palavra de Deus. Aqui está. Tem que estar, é a lâmpada, é a luz para o nosso caminho, é a nossa arma de ataque também. Amém? Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento do coração. Deus bate na porta dos corações, a mensagem é pregada, mas a pessoa se fecha, ela diz, não, eu não vou ceder. E aí, com certeza, todas as chances de salvação vão se fechar para ele. Como está escrito lá em Jeremias 17:9, não confie em seu coração ou intenções. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Viu, queridos? Mas eu já estou encerrando. Louvado é o nome do Senhor. Peça a Deus que te ajude a conhecer quem você é. Você sabe quem você é? Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Olha o que Vitorino cantou no início dessa programação. Deus tem um plano em cada criatura e para nós um caminho traçou. Ele determinou. Procure conhecer, procure guardar. Amém? Peça a Deus que te ajude a conhecer quem você é na sua agenda e diga para Deus agora comigo. Quer repetir comigo essa palavra? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É o Salmo 139, 24. Amém, queridos? Já estou encerrando. Quero agradecer a vocês todos que estão comigo hoje aqui. Amém? E desejar para vocês uma noite feliz.
e um novo ano muito abençoado. Eusírias, bem-vindo, Deus abençoe. Amém, querido? Então está aí, já estou encerrando, depois a Márcia Cristina ainda vai cantar um louvor, mas vocês vão ter que desligar, né, que vai entrar na outra etapa, porque eu agora estou já encerrando e ela canta logo depois. Vocês desligam e ligam de novo, que aí vocês já vão encontrar a Márcia louvando, fechando também, falando sobre o mesmo assunto. Vou orar por você e agora eu vou encontrar com você amanhã ao meio-dia. Pastor Gênesis estará falando, né, fazendo o clamor do meio-dia. Eu convido vocês para sintonizar o clamor do meio-dia, que vai estar exatamente no Face do clamor do meio-dia. O pastor Gênesis estará aqui ao meio-dia fazendo o trabalho. E o pastor Gênesis também estará às 19h30 no Parque Paulistano. É também o pregador do Parque Paulistano amanhã. Está cheio de tarefa, pastor Gênesis. Ora por ele, porque ele está aqui é para servir o Senhor e a obra do Senhor. Pai Celeste, obrigado por esse privilégio de falar ao teu povo. Que a tua palavra e o teu Espírito possa ter falado em cada coração. Que possamos aprender com o erro de Saul e não jamais repeti-lo, mas que possamos aprender com a honestidade e dedicação do teu servo José e também de Davi, que não obstante ter tido uma falha, mas se recuperou, Pai, e que possamos estar recuperados na tua presença. Abençoe todos que estão comigo, todos que assistirão essa mensagem como uma mensagem matutina. Abençoe todos. Eu oro pelo nosso caderno, por todas as orações que fiz na abertura, entregando nas tuas mãos a tua serva Agnes, que estará viajando agora no dia 18 de janeiro para missões. Ser com ela, abençoe ela em Belém do Pará. Ó Deus, ó, que as tuas mãos estejam com ela como esteve quando ela foi para a Bolívia. Ó Deus, naquele programa que nós fizemos em janeiro de 2018, quando ela foi com outro grupo e ganharam muitas almas para Jesus. Que ela volte com os molhos também. Eu oro e entrego ela em tuas mãos. Fica conosco, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Maria Madalena, bem-vinda, querida. Dá um abraço em todo mundo aí, Mogi. Fiquem na paz, irmãos. Amém. Sempre está disposto a mandar
amor.